Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma sobremesa clássica francesa, só que a gente vai dar uma repaginada e colocar um recheio um pouco mais tropical. Eu tô falando da tarte tatin, então se você quer aprender como faz essa torta invertida, vem comigo que hoje a coisa vai ser boa. A tarte tatin foi criada na França acidentalmente. Diz a história, né, que duas irmãs de sobrenome Tatin tinham uma confeitaria e de repente num dia elas se esqueceram de colocar a massa na forma da torta e acabaram colocando o recheio dentro da forma e resolveram colocar a massa por cima para tentar desenformar depois para ver se dava certo. Então surgiu a tarte tatin, que é uma torta invertida, originalmente feita com maçã, mas hoje a gente vai fazer essa torta com banana. Essa torta na verdade é uma torta muito simples. Ela tem uma massa seca, uma massa de torta e um recheio que é basicamente a fruta que a gente vai usar e um caramelo. Então a gente vai começar primeiro falando dessa massa. Para essa massa a gente vai precisar de farinha de trigo, manteiga, açúcar de confeiteiro, ovo e uma pitadinha de sal. Essa massa, como todos os outros tipos de massa que são bases para tortas, tanto doce quanto salgadas, é uma massa seca, uma massa com a massa de biscoito ou petit four. Então ela tem uma característica muito importante, que é, primeiro, ela é muito amanteigada e segundo, que a gente não pode sovar ela demais. Então, a parte mais importante dessa massa, apesar dela ser simples, é no processo de fazê-la, você tem que tomar cuidado com algumas dicas, alguns pontos principais que é o que eu vou falar aqui agora. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar a farinha de trigo, colocar ela num bowl e colocar a manteiga, que é a quantidade de manteiga que vai nessa receita, a manteiga ainda gelada e picada em cubos ou simplesmente picada em pedaços menores. Porque agora, antes da gente colocar os outros ingredientes, a gente vai precisar dissolver essa manteiga, essa farinha com a ponta dos dedos, aos poucos, até que isso se torne uma farofa, uma farofinha úmida e amarelada por causa da manteiga, antes de colocar as outras coisas. Por que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso porque a manteiga, como é uma gordura, tem um teor alto de gordura na composição, ela vai ajudar a gente a impermeabilizar os grãos da farinha de trigo antes da gente entrar com, por exemplo, o ovo, que é a parte úmida da nossa receita. Por que a gente vai fazer isso? Porque quando algum líquido entra em contato com a farinha de trigo, a gente ativa o glúten e aí esse glúten começa a se desenvolver conforme a gente sove essa massa. E o que isso significa? Significa que quando o glúten se desenvolve, ele vai desenvolver a propriedade tanto de elasticidade quanto a propriedade de estrutura. E são duas coisas que a gente simplesmente não quer aqui nessa massa, porque como é uma massa que ela não tem fermentação nenhuma, se a gente desenvolver a elasticidade e a propriedade de estrutura dessa farinha de trigo, do glúten que tem nessa farinha de trigo, a massa vai ficar extremamente dura, solada e não vai ser nem um pouco agradável na hora de comer. Então essa é uma característica de todas as massas secas, todas as massas de biscoito, todas as massas de petit four, todas as massas de torta são feitas dessa forma. Existem na verdade dois métodos para se fazer a massa seca, massa de torta ou massa de biscoito, mas hoje eu vou ensinar esse método, que é o método mais viável para ser feito quando a quantidade de massa é menor. Então a gente dissolve a manteiga na farinha com a ponta dos dedos até formar essa farofa para impedir que o glúten se desenvolva ou impedir que a maior parte desse glúten se desenvolva, justamente para que no final, quando a nossa torta estiver pronta e a massa estiver assada, essa massa, quando ela assar, ela fique quebradiça e esfarele quando a gente come, porque a gente não quer uma massa que seja firme, dura, não quer que desenvolver essa propriedade que tem o glúten da farinha de trigo. Então, feito isso, em seguida, a gente vai adicionar o açúcar de confeiteiro, vai misturar rapidamente, porque como aquilo vai estar uma farofa, não tem muito o que ligar ali, é só você juntar realmente a farinha que está com a manteiga com o açúcar. O sal, inclusive já me esqueci de falar, o sal, a pitada de sal eu já coloquei na farinha logo no começo. E então, por último, o ovo. Nesse caso, o ovo é a parte da nossa receita que traz a umidade. Então o que isso significa? Como eu já disse em vídeos passados, qualquer massa cujo ingrediente principal é a farinha de trigo, ou seja, massa de bolo, massa de pão, massa de folhado, massa de torta, qualquer massa onde a farinha de trigo é
o ingrediente que vem em maior quantidade e é o ingrediente principal, a gente não vai nunca acertar o ponto dessa massa com a farinha. A gente vai sempre acertar o ponto dessa massa com o que é o elemento líquido da nossa receita. Então, no caso de um pão, se tiver leite ou água, vai ser o leite ou a água. Nesse caso, a única parte úmida da nossa massa é o ovo, então a gente vai acertar a umidade dessa massa com o ovo. Eu passei aí uma medida exata em gramas para vocês, só que essa medida é a medida mínima que essa receita vai ter de umidade. Pode ser que precise de um pouco mais, então você coloca essa quantidade de ovo em peso nessa massa, e se você sentir que ela ainda está um pouco seca, você coloca um pouco mais. Lembrando que essa é uma massa que tem o nome de massa seca, então ela nunca vai ser uma massa que dá liga e puxa, ela é uma massa quebradiça, ela nunca vai... Ela vai juntar, a ideia é que quando você coloque o ovo e sove rapidamente, ela una todos os ingredientes, mas ela nunca vai ser uma massa muito homogênea. Ela vai sempre ser quebradiça e esfarelenta. Então, se você conseguir fazer uma massa que ligue todos os ingredientes, tenha uma certa quantidade de umidade, não grude na mão, já está bom. Não é que você precisa deixar ela muito líquida ou muito úmida, porque daí você não vai conseguir abrir essa massa. Feito isso, você leva essa massa para a geladeira para dar uma leve descansada, ela ficar um pouco mais firme durante uns 20 minutinhos. Por que a gente vai fazer isso? Porque como a gente acabou de mexer, por mais que a manteiga da receita estivesse gelada, agora com essa sova, ainda que tenha sido rápida, ela ficou um pouco mais mole. Então na hora de a gente abrir vai dar uma dificuldade. Então a gente põe essa massa um pouco na geladeira enquanto a gente prepara a próxima etapa da nossa receita. O próximo passo para tarte tatin é a gente fazer o caramelo que vai adoçar a torta toda, o recheio e tudo mais. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar o açúcar e vai levar ao fogo numa panela sem nada, açúcar e panela. Não vai pôr água, não vai pôr gordura nenhuma agora, é um processo de caramelo seco. Dá para fazer caramelo, tanto caramelo com água, que é considerado um caramelo úmido, quanto caramelo seco. O caramelo, quando é feito a partir de uma calda, ou seja, misturado água no começo, ele não pode ficar sendo mexido muito, porque ele corre risco de cristalizar durante o processo de cocção. Nesse caso, como é só o açúcar, a gente não tem água, se você não mexer o caramelo de vez em quando, ele vai começar a queimar embaixo, vai ter açúcar ainda que está sem derreter em cima na panela, e aí você vai amargar o caramelo e vai ter que jogar fora e fazer tudo de novo. Então esse caramelo, quando é só o açúcar na panela, você põe ele, liga o fogão e de vez em quando você vai mexendo. Vai chegar uma hora que ele vai começar a derreter, ficar mais líquido, vai ficar uns grãos ainda brancos de açúcar na panela, mas aí você já tem que começar a mexer com um pouco mais de frequência para aquilo dissolver e caramelizar por igual. Se você deixar a panela parada, provavelmente algum ponto da lateral vai começar a queimar e isso vai interferir o sabor no caramelo inteiro. Então isso é um caramelo que tem que tomar cuidado. Você pode começar a fazer isso em fogo alto, mas quando o caramelo começar a derreter, é legal dar uma baixada no fogo e mexendo isso, prestando atenção sempre e deixar esse caramelo caramelizar até ele ficar com uma cor alaranjada, não muito escura, tá? Um alaranjado mais claro. Por quê? Porque esse caramelo ainda vai ser levado ao forno. Claro que isso é uma questão extrema de gosto, tá? Quanto mais escuro você quiser deixar, mais intenso o sabor do caramelo vai ficar. E isso é uma questão única e exclusiva de gosto. Eu acho legal deixar um ponto intermediário, porque como esse caramelo ainda vai ao fogo, vai no forno assar junto com a torta, eu não quero que ele corra o risco de ficar amargo. Então eu deixo ele nesse ponto alaranjado, não muito muito escuro. E aí quando ele chega nesse ponto, já dissolveu por completo, eu vou adicionar a manteiga e o suco de limão e mexer para tudo ficar misturado bem homogêneo. Quando misturou tudo bem homogêneo, você desliga o fogo e deixa aquele caramelo dar uma leve esfriada na panela. Agora uma dica muito legal, dá para fazer essa torta dentro da própria panela, que é o que eu vou fazer aqui hoje. Só que só dá para fazer isso se a sua panela for inteira de metal ou de aço inox. Se ela tiver cabo de plástico ou de qualquer outro material que não possa ir dentro do forno porque senão vai derreter, não dá pra fazer. Aí o que você faz? No minuto que você... Peraí, estraguei tudo. No minuto que você terminar de fazer o caramelo, você já vai virar esse caramelo dentro da forma que você for fazer esta torta. Porque se você deixar ele na panela, ele vai endurecer, ele vai ficar uma pedra. Por mais que a gente tenha colocado um pouco de suco de limão e um pouco de manteiga, essas quantidades de manteiga e suco de limão que a gente colocou nesse caramelo não são suficientes para deixar esse caramelo cremoso. Então, na hora que ele começar a esfriar, ele já vai endurecer.
Então se você não for fazer dentro da panela, como eu vou fazer aqui hoje, minha panela que eu estou usando é inteira de aço inoxidável, então não tem problema se ela for no forno, você já termina de fazer o caramelo e já quando ele estiver quente, pelando, você já joga ele dentro da forma que você for fazer. Essa receita que eu estou passando dá para fazer uma torta de 23 centímetros de diâmetro. Se você for fazer uma maior ou uma menor, você tem que dosar as quantidades que foram passadas. Outra dica, essa é uma torta que ela não tem muita estrutura de lateral e fundo. Ela quebra muito fácil na hora de desenformar. Então, seria interessante, para facilitar, se você nunca fez essa torta, você fazer ela em versões menores. Se você tiver forminhas menores, você faz a mesma coisa que eu estou falando aqui, só que daí você divide esse caramelo, joga ele no fundo das forminhas menorzinhas e na hora da montagem você vai dispor as frutas em cada forma, cortar discos de massas menores e colocar sobre cada forma. Feito isso, eu piquei as bananas em rodelas grossas. Por que eu cortei em rodelas grossas? Justamente para dar uma altura e uma textura, porque se eu cortar rodelinhas muito fininhas, como isso vai ser levado ao forno, se você cortar, qualquer fruta na verdade que você for usar, se você cortar em tamanhos muito pequenos, ela vai acabar se desmanchando, se dissolvendo, porque dentro do forno vai ter o caramelo embaixo, a fruta no meio e a massa em cima. Se você cortar essa fruta em tamanhos muito pequenininhos, ela vai acabar se dissolvendo, porque o caramelo vai começar a borbulhar, vai formar vapor ali, a própria fruta vai começar a soltar água, essa água vai começar a ferver, e se você não cortar ela num tamanho maior, ela vai acabar virando um creme, uma geleia ali, e a hora que você desenformar talvez não fique tão legal. A ideia é que a fruta tenha um tamanho ideal para ela cozinhar no forno, junto com o caramelo, mas manter o formato também. Então, a hora que o caramelo já estiver um pouquinho mais frio, mais endurecido na panela ou na forma que você for fazer, você vai pegar, nesse caso, as bananas e vai começar a dispor elas em cima daquele caramelo e cobrir ele por inteiro. E aí, depois que você tiver com isso pronto, deixa ali separadinha essa panela, você vai pegar a massa que estava na geladeira e a gente vai abrir essa massa para dispor em cima daquelas bananas que estão em cima do caramelo. Essa massa não é uma massa que é legal ficar colocando farinha na mesa para você abrir, por duas razões. A primeira, a gente já teve um trabalho de impermeabilizar a farinha que vai nessa massa para que ela não desenvolva o glúten. Se a gente ficar untando essa mesa com a farinha para a massa não grudar, não vai adiantar nada, porque a gente vai começar a colocar mais farinha na massa e essa farinha vai estar desprotegida, digamos assim, e pode mudar o ponto da nossa massa. E o segundo, essa massa é muito quebradiça. Por mais que a gente unte a mesa que a gente está trabalhando, a gente não vai conseguir pegar ela depois sem correr o risco dela quebrar, porque ela realmente quebra no meio, porque a farinha não está com glúten desenvolvido, e que é o glúten, em qualquer massa, é o glúten que dá aquela liga e aquela consistência elástica que aqui a gente não vai ter. Se a sua massa estiver boa, você não vai conseguir pegar ela da mesa com tanta facilidade. Então a gente vai utilizar saco plástico, daqueles de congelar, ou filme plástico, para ajudar a gente na hora de abrir. Eu estou usando uma folha de silicone no fundo, mas poderia ser podia ser papel manteiga, ou filme plástico, ou saco plástico, tanto em cima quanto embaixo, porque você coloca uma em cima e uma embaixo, abre com rolo, a massa não vai grudar nem no rolo, nem na mesa, porque a massa não gruda em nenhum desses tipos de artifícios que eu estou falando aqui, nem na folha de silicone, nem no filme plástico, nem no saquinho de congelar, e nem no papel manteiga. Então a gente vai abrir o suficiente para cobrir a circunferência que vai ter a forma ou a panela ou onde você estiver fazendo essa torta. O ideal é que não seja muito grossa a camada de massa. Você não pode deixar ela nem muito fina nem muito grossa, na verdade, porque muito fina você vai correr o risco de quebrar ela na hora de desenformar e muito grossa pode ser que fique desagradável. Porém, um ponto positivo dessa torta é que como ela assa junto da fruta e do caramelo, ela assa, só que ela fica com uma consistência, ela não fica embatumada, ela não tende a ficar encruada, mas ela fica com um sabor e uma consistência muito bom, porque aquele caramelo e aquela fruta borbulham ali embaixo enquanto a massa dora por cima, então ela fica crocante e ao mesmo tempo muito saborosa. A gente não corre o risco de ficar aquela massa seca, dura, que muita gente despreza quando compra alguma torta, porque fica uniforme, se você abrir direitinho, a massa fica uniforme por cima e ela na hora de comer ela fica muito saborosa. Então você abre ela do tamanho que for o tamanho da forma onde você estiver fazendo, aí você tira um dos plásticos ou papel manteiga que você utilizou e deixa o que tiver embaixo. E com aquele você vai virar aquela massa para baixo assim na sua mão e vai dispor
em cima da torta. E aí você não tira ainda nem o plástico, nem o papel. Você vai moldando aquela massa na torta com o plástico em cima. A hora que você já tiver moldado bonitinho, aí sim você tira o plástico com cuidado, ele não vai grudar. E aí você corta a rebarba, acerta os cantos. Eu gosto de cortar a rebarba e dar uma pressionada no que sobrar pra dentro, porque isso forma aquela bordinha que acompanha o formato da fruta, sabe? Eu acho que fica tão bonitinho. Isso também ajuda na estrutura da nossa torta. Essa é uma torta que tem esse ponto crucial na hora de desenformar, porque é uma torta que precisa ser desenformada quente, porque se você deixar ela esfriar, o caramelo vai grudar na panela e você não vai conseguir soltar, e ao mesmo tempo ela corre o risco de quebrar, porque ela não tem lateral e uma base muito bem feita. Ela é uma torta bem baixinha e muito compacta. Então, aí você colocou essa massa ali em cima. Uma coisa interessante, você faz uns 2 furos ali no meio da massa, e até chegar na fruta mesmo, tem que dar pra ver ali dentro. Por quê? Se você não fizer isso, o vapor que vai formar ali dentro não vai ter pra onde sair. Aquela massa vai começar a estufar, talvez desgrude das frutas e talvez estoure. Então é legal ter uns 2 furinhos ali para quando a massa cozinhar, o vapor vai tentar sair pelos lados, mas o que tiver no centro vai sair pelo centro e a massa vai ficar ali bonitinha, retinha ali em cima. Você vai deixar assar até ficar bem douradinho a massa ali em cima e até você ver que você virando a forma ou a panela não tem tanto caramelo, tanto líquido, porque o que acontece? A fruta vai soltar líquido no caramelo, isso vai borbulhar, vai cozinhar a fruta e deixar a torta saborosa. Só que algumas frutas têm mais umidade do que outras. E pode acontecer, e muitas vezes acontece, que na hora que você desenformar, ter ainda um caldinho de um caramelo, que é maravilhoso. Eu adoro quando tem esse caldinho. Só que o que eu faço? Eu levo ela para assar, quando eu vejo que ainda tem um caldinho, eu tiro, já está douradinho em cima, mas eu desenformo em alguma forma que não vai ser talvez a forma oficial. Geralmente eu desenformo numa assadeira baixinha, assim, sem lateral, para que eu consiga dar vazão a esse caramelo, e aí depois que ela estiver fria, eu tiro a torta dali e ponho na assadeira que eu quero. Ou já tiro em fatias e sirvo para onde eu quiser. Dá para deixar assando mais tempo e você praticamente secar esse caramelo. Aí você tem que tomar cuidado de controlar o forno para a massa em cima não durar tanto assim, porque a gente não consegue cobrir, senão não vai conseguir evaporar, e se a gente deixar descoberto e o forno estiver muito alto, ele vai começar a queimar a massa e não vai ter conseguido evaporar todo aquele caldinho ali de baixo. Na verdade isso não é bem um problema, né? Mas uma questão de apresentação, mesmo porque essa torta tem uma aparência muito rústica. Eu adoro, mas ela tem uma aparência muito rústica, não é uma torta, como eu já disse, que tem um fundo reto, uma lateral reta. Na verdade você não consegue nem diferenciar uma base toda irregular com as frutas em cima bem caramelizadas, e é essa aparência que uma boa tarte tatin tem que ter. Então quando ela estiver assada, pode ver que eu tirei, ela está levemente dourada em cima, e aí eu vou virar numa assadeira de fundo baixo. Eu tirei do forno, esperei por volta de uns 10 minutos só para eu não me queimar mesmo, e aí eu já vou desenformar justamente para não correr o risco de grudar as frutas ali dentro da panela. Antes de desenformar, eu dou uma cutucada na lateral toda para descolar a massa, caso a massa tenha colado em volta da panela ou em volta da forma que eu estiver usando. Dá para usar forma de fundo falso também, se você preferir. Só toma cuidado na hora de você tirar o aro, porque se tiver caramelo e aquele caramelo pingar em você, você pode se queimar. Então, ó, aí eu desenformei. Tem algumas partes da lateral que deram uma leve grudada, eu tirei e juntei. E eu deixei essa torta esfriando bem, até depois deixei na geladeira. Eu gosto muito de comer essa torta gelada, porque ela fica extremamente saborosa. E aí depois que ela ficou bem geladinha, aí eu consegui cortar fatias dela perfeitas, tirar ela da forma direitinho. Se você desenformar e for querer já cortar e mexer ela logo quente, ela vai desmanchar inteira. Porque como essa massa que a gente usa na torta, por mais que ela seja uma massa que fique crocante depois de assada, ela acabou de sair do forno, ela tá super quente. E ela tem muita manteiga na composição. A hora que você tentar mexer nela, ela vai quebrar. Então se você deixar essa torta esfriando bem, sem pressa, depois que ela estiver fria, você vai conseguir manusear essa torta com muito mais facilidade. E a fruta em cima tem que estar bem caramelizada, aquele brilho do caramelo, sabe, envolvendo a fruta toda. A fruta dá uma leve escurecida, fica macia, porém ainda mantém o formato. Essa é uma das minhas sobremesas favoritas. E hoje eu fiz aqui uma versão com banana. Tradicionalmente ela é feita com maçã, mas hoje eu fiz com banana, que eu adoro também. Mas dá pra você fazer com outras diversas frutas. Tomando cuidado sempre pra você, quando for mudar de fruta, você tem que saber
escolher uma fruta que consiga passar por esse processo de cocção na torta sem desmanchar ou tornar a sua torta uma grande sopa. Porque tem algumas frutas que tem muita água e se você colocar elas in natura para cozinhar nessa torta, talvez não funcione ou talvez demore muito mais tempo no forno, entendeu? Mas é possível sim fazer tarte tatin com outras frutas e ficam muito gostosas. Essa é uma torta que tem a durabilidade bastante alta, porque apesar de ter fruta, ela tem muito caramelo, tem muito açúcar, bastante gordura, então ela se mantém por bastante tempo na geladeira, apesar de que eu acho que você não vai precisar de geladeira, porque essa torta não dura muito tempo de tão gostosa que ela é. Mas falando sério agora sobre a durabilidade, essa torta na geladeira ela tem durabilidade de até 7 dias. E congelamento, eu sinceramente nunca testei congelar esse tipo de torta. Eu não tenho certeza se funciona, mas vale a pena ser tentado. Fazer de repente versões pequenas e tentar congelar e descongelar para ver como se comporta. A minha questão aqui do congelamento não é nem com a massa, porque eu sei que a massa dá certo você congelar e descongelar. Eu não sei como esse recheio se comportaria. Eu acho que não teria problema, mas vale fazer o teste. Na geladeira 7 dias em temperatura ambiente, até 2 dias dependendo da temperatura do ambiente que você tiver. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui com uma deliciosa fatia de tarte tatin de banana aqui para eu provar agora, como se eu já não tivesse provado, na verdade. Façam em casa. Se você nunca comeu essa torta, eu sugiro que você faça, que você não vai se arrepender. E ela vai muito bem com creme batido ou com sorvete de creme, que super combina. Eu vou ficando por aqui com a minha deliciosa torta. Um beijo para todo mundo e até a semana que vem.